A possibilidade de viagem no tempo tem sido um tópico fascinante e controverso desde a publicação do icônico romance A Máquina do Tempo, de Herbert George Wells. Nesta obra, Wells explora a história de um visionário inventor vitoriano que realiza uma viagem extraordinária até o distante ano de 802 d.C., abrindo caminho para inúmeras discussões e teorias. Enquanto algumas pessoas nutrem a esperança de que, em algum momento no futuro, a humanidade possa desenvolver tecnologias capazes de tornar a viagem no tempo uma realidade, outras consideram essas ideias meramente como elementos de ficção científica. O renomado físico Stephen Hawking, já falecido, era um dos que alimentavam a esperança na futura viabilização da viagem no tempo. Paralelamente, existem argumentos e relatos que sugerem que experiências de viagem no tempo já podem ter ocorrido, embora tais alegações sejam frequentemente envoltas em ceticismo e debate científico. Num caso, um homem afirmou ter visitado o ano de 2345 e fez algumas previsões sinistras sobre o que estava por vir. Seria possível viajar de volta no tempo? Quem representa essa enigmática entidade capaz de transitar através do tempo? E como são abordados os paradoxos inerentes à viagem no tempo? Nesse vídeo, vamos explorar a história do homem que viaja no tempo e suas terríveis profecias sobre o que está por vir para a humanidade. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Na infância, Al Bielek era diferente de todo mundo. Ele veio ao mundo em 1927 e era incrivelmente inteligente. Sua incrível memória e compreensão lhe renderam o apelido de enciclopédia ambulante, já que ele conseguia se lembrar de literalmente tudo que havia lido recentemente. Aos 9 meses, ele afirma ter ouvido uma conversa e compreendido perfeitamente o que estava sendo dito. Antes de assistir ao filme Projeto Filadélfia, de 1984, Al levava uma vida comum. Ele não conseguiu assistir ao filme no momento de seu lançamento. Foi apenas no ano de 1988 que ele teve a oportunidade de ver o filme. Durante a Segunda Guerra Mundial, os protagonistas do filme, um bando de marinheiros, estavam no convés do USS Eldridge e acreditavam ter encontrado uma maneira de a Marinha dos Estados Unidos esconder seus navios. No filme, a tripulação do navio desapareceu misteriosamente e foi transportada no tempo. Al sentiu uma sensação peculiar de reconhecimento depois de assistir ao filme. Após perceber que estava suprimindo certas experiências, ele se submeteu a diversos tratamentos da era moderna, o que levou ao ressurgimento de várias memórias que antes estavam esquecidas. Depois de relembrar sua vida passada, Al descobriu que seu nome verdadeiro era Edward Cameron e que ele nasceu em 1916. As pessoas que ele chamava de pais eram, na verdade, tutores legais que o Estado havia nomeado para ele. Duncan, seu irmão biológico, foi escondido dele desde que enterrou seu passado. Ele afirma que quando suas memórias retornaram, ele descobriu que havia participado do infame Experimento Filadélfia. Segundo ele, o projeto começou em 1936 e ele e o irmão se juntaram para trabalhar nele durante a Segunda Guerra Mundial. Ele afirma que ele e seu irmão testemunharam em primeira mão os experimentos de 1943. De acordo com Al, uma equipe de especialistas estava tentando esconder navios americanos dos nazistas. 3 deles foram nomeados John Hutchinson, John von Neumann e Nikola Tesla. Após alcançarem algum progresso em 1940 ao conseguirem ocultar embarcações menores, eles redirecionaram seus esforços para o USS Eldridge em 43. Al relata que em 22 de julho daquele ano, um problema significativo surgiu. Ele afirma que o navio desapareceu, mas que depois de apenas 15 minutos, os passageiros estavam delirando e passando mal. A Marinha ordenou que os testes começassem em apenas um mês, apesar dos apelos de John von Neumann por mais tempo.
Al e seu irmão retornaram ao navio. Quando o navio reapareceu, eles não estavam nele. Algo estava errado e os dois irmãos abandonaram o navio. Quando finalmente chegaram à terra firme, não era nem 1943 nem Filadélfia. Eles estavam em Montauk, Nova York, e o ano era 1983. Al afirma que eles estavam cercados por guardas e helicópteros quando finalmente chegaram à terra firme. John von Neumann, que tinha 40 anos, esperava por eles em uma instalação secreta subterrânea. De acordo com Al, ele e Duncan voltaram no tempo. E o Eldridge ficou preso em uma bolha do hiperespaço, como John von Neumann havia explicado anteriormente. A sua expansão contínua representa uma ameaça existencial ao nosso planeta. Ele explicou aos soldados que a única solução para impedir o ocorrido era retornar ao navio e desativar o maquinário de bordo. E para isso, precisava da ajuda de Al e Duncan. Juntos, eles viajaram no tempo e usaram machados para destruir os geradores da embarcação. Esse ato iniciou o processo de reparação dos rasgos temporais, restaurando a normalidade. Consequentemente, o Eldridge realizou uma viagem temporal de volta a 43. Após a destruição do gerador, Al perdeu a consciência. Quando ele acordou, ele e seu irmão estavam no hospital. Não foi em 1943 ou 83, segundo ele. O ano era 2137. Enquanto viajava no tempo, Al diz que ele e Duncan sofreram queimaduras de radiação e foram tratados. Por 6 semanas, eles viveram e trabalharam nesse hospital do futuro. Nenhum remédio estava sendo aplicado pelos médicos. Em vez disso, os pacientes foram tratados com luz e energia vibratória de última geração. Tudo o que foi exibido na TV foram emissoras antigas, mapas e documentários históricos. Ele afirma que comédias e novelas não existiam naquela época. Ele descobriu as mudanças na geografia americana assistindo TV. Segundo ele, os Estados Unidos perderam muito território entre os anos 2000 e 2025. A Flórida não existia mais e em seu lugar estava a cidade de Atlanta. Segundo Al, os Estados Unidos deixaram de existir como nação soberana e o mundo foi governado por uma ditadura militar. Havia apenas 300 milhões de pessoas na Terra, abaixo da estimativa anterior de quase 8 bilhões. Ele culpou as armas nucleares como o principal problema. Al afirma que depois de ser curado, tentou regressar ao seu tempo, mas em vez disso encontrou-se no ano de 2749. Nesse período, o mundo havia sido arrasado por uma guerra nuclear, mas a humanidade conseguiu se reerguer, construindo uma sociedade utópica. Segundo Al, as questões relacionadas a dinheiro e emprego deixaram de existir após a humanidade desenvolver tecnologia antigravidade e a substituição da força de trabalho humana por robôs. Essa mudança gerou um período de paz, pois eliminou a necessidade de conflitos bélicos. Al foi subitamente transportado de volta para 1983, mas seu irmão experimentou efeitos colaterais indesejados. Sua morte ocorreu muito cedo. Al solicitou que seus pais concebessem um segundo filho para que ele pudesse herdar as memórias e ideias de Duncan. Então eles enviaram Al de volta usando os poderes telepáticos de Duncan. Depois que suas memórias foram apagadas, ele foi devolvido a 1927 com um nome falso. Bom, isso é ficção ou real? Muitos teóricos da conspiração acreditam em Al, mas outros não. Ele insiste que viajou no tempo. Se suas histórias são genuínas, só teremos certeza nos próximos 2 anos. De acordo com Al, em 2025, além do estado da Flórida, outras 3 grandes cidades haviam desaparecido, entre elas São Paulo, Pequim e Tóquio. Mas isso só saberemos com certeza daqui a 2 anos. Entretanto, devemos primeiro pensar na seguinte questão: podemos realmente viajar no tempo? A resposta curta é sim, e você está experimentando isso neste exato momento, avançando no tempo a notável velocidade de 1 segundo por segundo. Independentemente de estar esperando a comida ficar pronta ou ansiando por mais tempo para conversar com um amigo que está longe, o tempo flui à mesma velocidade constante. No entanto, a viagem no tempo retratada em programas populares de ficção científica como Doctor Who
Star Trek e De Volta para o Futuro, em que os personagens principais embarcam em um veículo maluco e aceleram para o passado ou giram em direção ao futuro, não é o mesmo que o tipo retratado aqui. As histórias de viagens no tempo interagem com o conceito de universos paralelos ou linhas de tempo alternativas quando o protagonista deve lidar com as consequências de alterar o passado ou o presente, com base em informações do futuro. A maioria dos viajantes do tempo fictício simplesmente entra em uma máquina do tempo e desaparece. Depois, eles ressurgem magicamente no meio de um bando de cowboys, cavaleiros ou até mesmo dinossauros. Esses filmes retratam o que equivale a uma viagem no tempo. Embora os cientistas não considerem a viagem no tempo plausível no mundo real, eles também não descartam a ideia imediatamente. É possível que a física permita saltar no tempo, mas o que importa são as sutilezas. Ninguém jamais demonstrou o tipo de viagem no tempo vista na ficção científica, onde se pode ir e voltar no tempo ou propor um método para enviar uma pessoa através de períodos significativos de tempo sem destruí-la no caminho. Stephen Hawking escreveu em Buracos Negros, Universos, Bebês e outros ensaios que a melhor evidência que temos de que a viagem no tempo não é possível e nunca será é que não fomos invadidos por turistas do futuro. No entanto, a manipulação da viagem no tempo é apoiada pela ciência até certo ponto. Por exemplo, a teoria da relatividade especial de Albert Einstein postula que o tempo é relativo à perspectiva do observador. Uma pessoa que se move próximo à velocidade da luz envelhecerá e ficará entediada muito mais lentamente do que uma pessoa parada. Por causa disso, o astronauta Scott Kelly envelheceu um pouco mais devagar durante seu ano no espaço do que seu irmão gêmeo idêntico enquanto permaneceu na Terra. Algumas das teorias físicas mais estranhas associadas às viagens no tempo podem ser encontradas em ideias que envolvem buracos de minhoca, buracos negros e teoria das cordas. Uma grande variedade de mídias de ficção científica, incluindo romances, filmes, programas de televisão, quadrinhos, videogames e muito mais, continuaram a explorar a viagem no tempo. Em 1905, Einstein criou sua teoria da relatividade especial, uma das pedras angulares da física contemporânea. Posteriormente, foi expandido por Einstein em sua teoria da relatividade geral. O espaço-tempo é descrito pela relatividade para objetos que viajam a velocidades constantes ao longo de uma linha reta. A explicação interligada da teoria parece mais fácil do que realmente é. Primeiro, não existe um quadro de referência absoluto porque tudo é medido em relação a alguma outra coisa. A luz viaja sempre à mesma velocidade, o que nos leva ao segundo ponto. Não é afetada por mudanças no contexto ou na técnica de medição. Finalmente, a velocidade da luz é o limite absoluto. A viagem no tempo, tal como a conhecemos, emerge naturalmente destes princípios fundamentais. Um observador em movimento rápido perceberá que o tempo passa mais lentamente do que um observador estacionário. Os humanos não são acelerados perto da velocidade da luz, mas são enviados zunindo ao redor da Terra a 28.000 km/h na Estação Espacial Internacional. Scott Kelly seguiu os passos de seu gêmeo idêntico e colega astronauta, Mark Kelly. Scott ficou no espaço por 520 dias, mas Mark passou apenas 54 dias lá. A diferença de idade entre os dois homens aumentou devido à disparidade na taxa com que vivenciaram o tempo ao longo da vida. A dilatação temporal observada entre pessoas na Terra e satélites GPS em órbita é um exemplo disso. Embora a alteração na expectativa de vida de um astronauta devido a isso seja mínima, mais propícia a ser tema de brincadeiras entre irmãos do que a representar um meio significativo de prolongar a vida ou de visitar um futuro distante, ela ainda destaca as nuances do tempo. O tempo parece desacelerar quanto mais rápido você se move. Além disso, a teoria da relatividade geral de Einstein afirma que quanto mais forte for a gravidade local, mais lenta será a passagem do tempo. De acordo com o cosmólogo Dave Goldberg, da Universidade Drexel, perto de corpos massivos próximos à superfície de estrelas de nêutrons, ou mesmo na superfície da Terra, embora seja um efeito minúsculo, o tempo passa mais devagar do que longe. Dave afirma que se alguém permanecesse perto da borda de um buraco negro onde a gravidade é enorme,
poderia experimentar apenas algumas horas, enquanto um terráqueo experimentaria 1000 anos. Uma viagem de volta à Terra vinda de perto de um buraco negro seria como fazer uma viagem ao futuro para uma pessoa. Contudo, a viagem no tempo para o passado apresenta desafios significativos, superando em complexidade até mesmo a ideia de ser desintegrado dentro de um buraco negro. Há décadas, cientistas reconhecem os paradoxos que acompanham a ideia de viagens no tempo com base na teoria da relatividade geral e já propuseram algumas soluções possíveis. De acordo com Fábio Costa, um físico teórico do Instituto Nórdico de Física Teórica, a primeira abordagem para solucionar esses desafios com viagens no tempo remonta à década de 1920. O notório cilindro torceria o espaço-tempo enquanto girava rapidamente, como rolar um pedaço de palha entre as palmas das mãos. Foi só na década de 70 que os cientistas perceberam que esta engenhoca poderia funcionar como uma máquina do tempo para voltar ao passado, graças à descoberta de um fenômeno conhecido como curvas fechadas semelhantes ao tempo. Uma curva temporal fechada é o caminho de um observador hipotético que, do seu próprio ponto de vista, está constantemente avançando no tempo, mas que, em algum ponto, retorna ao ponto no tempo e no espaço onde começou. Isso é viável em um loop de espaço-tempo quando a gravidade distorce o espaço-tempo e faz com que ele se dobre sobre si mesmo. Apesar disso, o fenômeno inspirou novas investigações. O tema da viagem no tempo recebeu atenção mais séria por parte dos cientistas a partir da década de 80. Igor Novakov, da Rússia, e Kip Thorne, dos Estados Unidos, por exemplo, escreveram juntos um artigo em 1990 sobre curvas fechadas semelhantes ao tempo. Eles começaram a investigar a mecânica da viagem no tempo e como alguém poderia tentar construí-la. Mas também analisaram as questões inerentes à viagem no tempo, o que não é menos essencial. E se, por exemplo, você jogasse uma bola de sinuca em uma máquina do tempo e ela fosse para o passado, colidisse com o seu antigo eu e depois retornasse ao presente de tal forma que o seu eu atual nunca pudesse entrar na máquina do tempo? Isso parece um paradoxo. Tem havido interesse intermitente no assunto desde a década de 90, mas nenhum progresso significativo foi feito. Cada modelo de máquina do tempo desenvolvido tem falhas, e é por isso que a área não está muito ativa no momento. Tem algumas qualidades atraentes e talvez algum potencial, mas há um obstáculo que se torna aparente quando se começa a desembaraçar as complexidades. Por exemplo, a descoberta de Albert Einstein de que massa e energia são intercambiáveis revela que a maioria das teorias de viagem no tempo necessita de massa negativa e, portanto, de energia negativa. Como a carga elétrica, a massa pode ser positiva ou negativa em teoria. No entanto, tal coisa nunca foi observada na prática. Qual é o problema de usar elementos raros para viajar no tempo? Para manter aberto um buraco de minhoca, o túnel espaço-tempo projetado entre dois locais distantes no cosmos, isso é muitas vezes necessário. Este túnel entraria em colapso sob o peso da gravidade se não existisse massa negativa. Você pode pensar nisso como uma oposição à massa ou energia positiva ligada ao buraco de minhoca. Embora eles concordem que é altamente improvável que exista matéria de massa negativa, Dave salienta que alguns fenômenos quânticos, como a energia negativa em escalas extremamente pequenas, são promissores. Uma máquina do tempo realista, argumenta ele, exigiria algo muito maior em escala. Alguns cientistas propuseram teorias para viagens no tempo que incorporam um buraco de minhoca ou um tubo cósmico conectando dois locais distantes. É como um caminho rápido para as estrelas. Imagine enviar a extremidade oposta do buraco de minhoca de volta à sua origem a uma velocidade próxima à da luz. Há uma desconexão entre essas duas metades. Ambos acontecem em momentos e lugares diferentes. A viagem no tempo ocorre quando você atravessa o espaço entre eles, movendo uma extremidade do buraco de minhoca perto de um campo gravitacional massivo, como um buraco negro, enquanto mantém a outra extremidade perto de uma força gravitacional mais fraca, obteria um efeito semelhante. Uma partícula ou outro componente de massa pode teoricamente existir no passado em relação ao outro lado do buraco de minhoca se o tempo desacelerar no lado de alta gravidade.
A criação de um buraco de minhoca, no entanto, é complicada pela necessidade de massa e energia negativas. Um buraco de minhoca feito de matéria normal se desintegraria rapidamente sob a força da gravidade. Problemas semelhantes surgem em muitos outros projetos. Assim como um hambúrguer sem calorias, eles existem apenas em teoria porque não existe um método prático para produzi-los. Possivelmente, conforme sugeriu o renomado físico já falecido, Stephen Hawking, o desafio não reside apenas na nossa falta de conhecimento sobre como construir máquinas de viagem no tempo, mas também na possibilidade de que tal feito seja inviável, mesmo em escalas extremamente pequenas. Num artigo publicado na Physical Review em 1992, Hawking especulou que parece que existe uma agência de proteção da cronologia que impede o aparecimento de curvas fechadas semelhantes ao tempo e assim torna o universo seguro para os historiadores. Parte de seu argumento baseava-se nas contradições que surgiriam com as viagens no tempo, como o paradoxo da bola de sinuca e o mais conhecido paradoxo do avô. No paradoxo do avô ocorre uma contradição. Se você viajasse no tempo e matasse seu avô antes dele ter filhos, você não existiria para realizar a viagem no tempo e, consequentemente, não seria capaz de eliminar seu avô. No entanto, você ainda continua existindo, gerando um enigma lógico. Augustin Ryle, filósofo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, está interessado nestas complexidades porque levantam questões sobre mais do que apenas causalidade e cronologia. Além disso, lançam dúvidas sobre a confiabilidade do livre-arbítrio. Se a física diz que você pode voltar no tempo, então por que você não pode matar seu avô? O que impede você? Você não está livre? No entanto, ele tem uma leve suspeita de que a viagem no tempo é compatível com o livre-arbítrio. O que passou, passou, diz ele. Por isso, se de fato o meu avô sobreviveu o suficiente para ter filhos, viajar no tempo não vai mudar isso. Por que falharei se tentar? Não sei porque não tenho informações suficientes sobre o passado. O que sei é que vou falhar de alguma forma. Em outras palavras, se você fosse matar seu avô, talvez escorregasse em uma banana no caminho ou perdesse o ônibus. Você não seria capaz de completar a tarefa por motivos totalmente comuns. O futuro das viagens no tempo é incerto e ninguém do futuro apareceu para nos informar sobre isso, exceto Albilek, de quem ainda não obtivemos a confirmação da sua história. Você acha que temos pessoas do passado ou do futuro presente entre nós? Deixe nos comentários a sua opinião e nos vemos no próximo vídeo.